Dom Helder, o apóstolo de ouro. Helder Pessoa Câmara nasceu na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, no dia 7 de fevereiro de 1909. Filho de João Eduardo Torres Câmara Filho, jornalista, crítico teatral, maçom e funcionário de uma firma comercial como guarda-livros, e de Dona Adelaide Pessoa Câmara, professora primária. Foi o 11º filho de um total de 13. Seu pai o batizou com o nome de Helder, em homenagem a um pequeno porto da Holanda. Devido à influência dos padres lazaristas, que atuavam na diocese de Fortaleza, no seminário da Prainha, sua tendência religiosa veio a florescer a partir dos 4 anos de idade. Costumava brincar de celebrar missas usando caixas de sabonete vazias para fazer o altar. Aos 8 anos de idade, recebeu sua primeira Eucaristia e, aos 14 anos, entrou no seminário da Prainha de São José para cursar filosofia e teologia. Durante os estudos, demonstrou desenvoltura nos debates filosóficos e teológicos. No dia 15 de agosto de 1931, na festa da Assunção de Nossa Senhora, o seminarista Helder foi ordenado padre aos 22 anos, com autorização da Santa Sé, por não ter idade mínima exigida para a sua ordenação, que era de 24 anos. No dia seguinte à sua ordenação, celebra sua primeira missa. Ainda nesse mesmo ano, fundou a Legião Cearense do Trabalho e, em 1933, a Sindicalização Operária Feminina Católica, que congregava as lavadeiras, passadeiras e empregadas domésticas. Assume o cargo de diretor do Departamento de Educação do Estado do Ceará, permanecendo na função por 5 anos. Até 1936, o padre Helder Câmara exerceu atividades pastorais em Fortaleza. No mesmo ano, a bordo do navio Afonso Pena, transferiu-se para o Rio de Janeiro para aprimorar os estudos na área da educação, onde morou e trabalhou por 28 anos. Lá, dedicou-se a atividades apostólicas. Foi diretor técnico do ensino da religião. Neste período, participou do movimento pela ação integralista brasileira, formada pela tríade Deus, Pátria e Família. No período do pós-guerra, fundou a Comissão Católica Nacional de Imigração para apoio à imigração de refugiados. Escolheu como seu diretor espiritual o padre Leonel Franca, que em 1940 criou a primeira universidade católica no Brasil, PUC. Dom Helder encaminhava sempre suas anotações com o nome de José, nome com o qual sua mãe desejava batizá-lo. Seguindo suas ações, colaborou com revistas católicas, organizou o 36º Congresso Eucarístico Internacional, exerceu funções na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e no Conselho Nacional de Educação. Fundou a Cruzada São Sebastião em 1956, com a finalidade de dar moradia decente aos favelados, e o Banco da Providência, em 1959, visando dar assistência às pessoas que viviam em condições miseráveis. Em abril de 1952, um mês depois de se tornar bispo auxiliar, Dom Helder, aos 43 anos de idade, é nomeado bispo do Rio de Janeiro. A solenidade foi conduzida pelas mãos de Dom Jaime de Barros Câmara, Dom Rosalvo Costa Rego e Dom Jorge Marcos de Oliveira. Torna-se promotor do Colegiado dos Bispos e da renovação da Igreja Católica. E em outubro desse mesmo ano de 1952, funda a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com o apoio do subsecretário do Estado do Vaticano, Monsenhor Giovanni Battista, futuro Papa Paulo VI, com sede no Palácio Episcopal do Rio de Janeiro. Dom Helder foi secretário-geral da CNBB até 1964 e de 64 a 1968 foi secretário da Ação Social. Em 1955,
organizou o 36º Congresso Eucarístico Internacional, que contou com a presença de cardeais e bispos do mundo inteiro. Criou também a Conferência do Episcopado Latino-Americano, CELAM, onde ocupou o cargo de vice-presidente de 1958 a 1964. Teve participação ativa no Concílio Ecumênico Vaticano II. Esteve presente também na Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, em 1968, na Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano de Puebla, em 1979, e na Quarta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Santo Domingo, em 1972. Em 1965, Dom Helder foi um dos propositores e signatários do Pacto das Catacumbas de Demotilha, em Roma. Este pacto teve forte influência na teologia da libertação. Nessa época, diante da conturbada situação sociopolítica nacional e de divergências de posições com o cardeal Dom Jaime Câmara, sua permanência no Rio de Janeiro torna-se difícil. Foi transferido então para Pernambuco, onde passou a ser arcebispo de Recife e Olinda, função que exerceu de 1964 a 1983. Nessa época, Dom Helder cria o movimento político da não violência ativa e o movimento religioso das minorias abraâmicas. Após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária de Olinda e Recife, foi acusado de demagogo e comunista e passou a ser proibido de se manifestar publicamente. Dom Helder não hesitava em utilizar todos os meios de comunicação para denunciar a injustiça. Pregava no Brasil e no exterior uma fé cristã comprometida com os anseios dos empobrecidos. Perseguido pelos militares por sua atuação social e política, é acusado de comunista. Foi chamado de Arcebispo Vermelho. Fica sem ter acesso aos meios de comunicação social após a decretação do AI-5. Mas nada disso impedia Dom Helder de seguir seu caminho na valorização dos pobres e leigos. Viajou para o exterior para divulgar amplamente suas ideias e denunciar as violações de direitos humanos no Brasil. Dom Helder desempenhou inúmeras funções, principalmente em organizações não governamentais, movimentos estudantis e operários, ligas comunitárias contra a fome e a miséria. Teve como ideário nas suas pregações a luta pela fé cristã e a caridade aos pobres e oprimidos. Criou projetos e organizações pastorais destinadas a atender as comunidades do Nordeste que viviam em situações de miséria. Internacionalmente, Dom Helder foi membro do Conselho Supremo da Imigração, Comissão para a Disciplina do Clero e preparatório do Concílio Ecumênico Vaticano II, de 1962 a 1965. Em 1974, é escolhido delegado do Episcopado Brasileiro no Sínodo Terceiro dos Bispos. Escreveu diversos livros, 23 ao todo, que foram traduzidos em vários idiomas, entre os quais alemão, francês, japonês, inglês, espanhol, italiano, sueco, finlandês, norueguês e dinamarquês. Recebeu cerca de 600 condecorações, entre placas, diplomas, medalhas, certificados, troféus e comendas. Foi distinguido com 32 títulos de doutor honoris causa por universidades brasileiras e estrangeiras, 24 prêmios dos mais diversos órgãos internacionais, entre eles o Prêmio Martin Luther King, nos Estados Unidos, e o Prêmio Popular da Paz, na Noruega. Diversas cidades e estados brasileiros concederam-lhe cerca de 30 títulos de cidadão honorário, além da cidade de São Nicolau, na Suíça, e Rocamadour, na França. No caso à parte, se tornou cidadão aracajuano e sergipano em 1967. Recebeu 25 prêmios da paz e é o único brasileiro indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Porém, o presidente Garrastazu Médici, em 1970, utilizou o embaixador do Brasil na Noruega para impedir que Dom Helder viesse a receber o prêmio do qual foi concedido.
A revista Isto É escolheu Dom Helder como o brasileiro do século. Foi o primeiro a fazer a reforma agrária no Brasil e foi co-celebrante da sagração episcopal do primeiro arcebispo da Arquidiocese de Aracaju, Dom José Vicente Távora, do qual era muito amigo, além de vários padres, bispos e arcebispos. Em sua trajetória, a relação estabelecida com Dom Távora foi marcante. Dom Helder, cearense de Fortaleza, encontrou-se com Dom Távora, pernambucano de Orobó, no Rio de Janeiro, onde se tornaram amigos. Eles moravam juntos, começaram então a conviver e houve muita simpatia. Sempre que tinham inspiração, os dois partilhavam, não importando a hora do dia ou da noite. Eram como irmãos. Dom Helder queria que as pessoas fizessem as coisas com simplicidade. Tinha os mesmos ideais sobre diversos assuntos. Duas almas que se conheceram e lutaram juntos contra a fome, a miséria e as diferenças, contra o autoritarismo e a favor dos direitos humanos. Desde o tempo que morava no Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara não se cansava de participar das articulações dos bispos brasileiros em busca de soluções de combate à pobreza e ao analfabetismo no Nordeste. Fundam na Arquidiocese do Rio de Janeiro a Juventude Católica, JOC. Vivenciaram um período getulista. A liderança de Dom Helder foi marcante nesta época. Foram Dom Helder e Dom Távora que no dia 24 de agosto de 1954 deram a notícia do suicídio de Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil. Dom Helder e Dom Távora conheciam a sina dos filhos da seca e usaram essa experiência nas favelas do Rio de Janeiro, seus irmãos nordestinos enxotados pela miséria e a fome. O clamor dos pobres fez com que os dois bispos firmassem uma aliança em defesa dos excluídos nordestinos, os da capital federal, atual Rio de Janeiro, e os que estavam na terra natal. E por causa disso, eles sofreram ao longo de suas vidas todo tipo de perseguições, críticas jornalísticas, acusações mentirosas, mas não se desviaram do compromisso social com o Ecce Homo, eis o homem continuamente crucificado. Dom Távora era a antena e eu era o alto-falante. Assim falava Dom Helder acerca de seu amigo e companheiro de lutas, Dom José Vicente Távora. Irrequieto, idealizador, combativo e revolucionário, Dom Helder desempenhou durante a vida atividades importantes nas mudanças sociais do Brasil. A partir de 1978, Dom Helder se dedica mais ainda a aplicar a teologia da libertação. Participou da campanha pelas diretas já. Era respeitado tanto no Brasil como no exterior pelos seus posicionamentos, questionamentos religiosos, políticos e sociais. Era denominado de apóstolo defensor da paz e da justiça dos filhos de Deus, arcebispo vermelho, dom da paz, santo rebelde, pastor da liberdade, apóstolo de ouro, dentre outros. Dom Helder Câmara renunciou ao cargo de arcebispo de Recife e Olinda em 1984, ao completar 75 anos, passando o comando da arquidiocese a Dom José Cardoso Sobrinho. Continuou a viver em Recife, nos fundos da Igreja das Fronteiras, onde já vivia desde 1968. Aposentou-se em 1985, mas continuou a pregar suas ideias na conscientização para a cidadania em todo o país. Vitimado por uma parada cardiorrespiratória, calou a voz no dia 27 de agosto de 1999, aos 90 anos, em Recife, para dar início à infinita caminhada para a verdadeira vida. Mas mantém-se vivo o espírito de solidariedade e justiça social em favor dos menos favorecidos. Feliz de quem atravessa a vida inteira, tendo 1000 razões para viver. Dom Helder Câmara, apóstolo de ouro.
Jesus foi o 11º de uma família que viveu no Ceará. Desde pequeno já chamava a atenção, pro sacerdócio despertava a vocação. Aos 4 anos brincava de rezar missa, sua vontade era ser servo do Senhor. Aos 8 anos recebeu a Eucaristia e o seu pai assim dizia: padre e egoísmo não se combinam. No seminário da Prainha de São José, aos 14 anos foi ser seminarista. Ordenou-se padre aos 22 anos, com consentimento da Santa Sé. No dia seguinte celebrou a primeira missa, daí por diante nunca mais parou. Irrequieto, combativo, idealizador, lutou na defesa da justiça e da cidadania. No navio Afonso Pena partiu do Ceará pro Rio de Janeiro. Chegando lá, bispo se tornou e continuou a lutar pelos pobres. Muitas vezes tentaram calar sua voz, mas nada impedia de seguir o seu caminho. Homem de Deus, homem dos pobres, anjo protetor, defendia com coragem os excluídos com muito amor. No Brasil e pelo mundo afora, recebeu honras e muitas glórias. Pregava a luta pela fé cristã, na esperança de um novo amanhã. Arcebispo de Recife e Olinda, vive ainda no coração do povo. Da arte de lutar pela não violência, ensinou o seu povo a vitória a alcançar. Santo rebelde peregrino do povo, dom da paz, apóstolo de ouro. Santo rebelde peregrino do povo, dom Helder da paz, apóstolo de ouro. Santo rebelde